E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem? Estamos voltando com as nossas aulas, agora, né, dando início ao processo de entendimento da segunda unidade. Continuaremos com aquele processo avaliativo, de atividades, de conteúdo, tudo da mesma forma que já estava sendo demonstrada na primeira unidade, agora talvez de uma forma mais questionável, de uma forma agora mais de interpretação e de buscar ir além daquilo que está sendo demonstrado através dessa videoaula. Hoje nós iremos falar um pouco do processo evolutivo das cidades. Então o tema da nossa aula de hoje é isso, processo histórico do processo evolutivo das cidades. Quando a gente fala desse processo evolutivo das cidades, a gente agora começa a evidenciar um pouco do processo de modificação naquilo que era estruturado, né? A gente lembra que o Brasil passou por um processo de monarquia, lembramos também o processo ditatorial, e dentro de todos esses processos, as pessoas elas não tinham muito acesso à questão de opinião própria, elas não podiam muito expressar sua opinião, porque existia uma pessoa soberana nesta época que determinava as leis e as regras. Então, isso vem para nos mostrar que, diante de todo esse fator, a gente começa a observar que as sociedades elas passam a se repensar e remodelar. E aí a gente agora começa a ver esses questionamentos, nós começamos a ver as modificações, as cidades agora começam a ter altos percentuais de pessoas, a gente começa a ver as construções subnormais, a gente começa agora a desconstruir aquele pensamento que as periferias são aqueles espaços no qual as pessoas não têm direito ao acesso à educação, à cultura e à arte, e agora esse processo começa a chegar nesse determinado local. Então a gente começa a observar que as coisas começam a ser remodeladas. Agora os bairros periféricos eles começam a ser bairros também que tenham acesso às mesmas coisas que os centros urbanos têm. Por que tudo isso a gente tem que falar? Porque antigamente não era tão fácil se ter esse acesso pelas pessoas de baixa renda. Mas agora, diante de um processo evolutivo de cobrança da população de leis, a gente começa a evidenciar que tudo isso parou de ser talvez nitidamente mostrado. Começa agora a ser repensado e reformulado. A gente agora começa a dizer que a sociedade ela reestrutura o seu papel. A gente agora começa a evidenciar uma pessoa pobre de bairro periférico em uma faculdade pública. Que talvez era uma faculdade pública, mas que não tinha acesso às pessoas que tinham poder aquisitivo. Por quê? Porque era uma forma estrutural da época. E diante de tudo isso, desse processo evolutivo das cidades, a gente começa a ver o fenômeno chamado de urbanização. É aquele processo no qual as cidades começam agora a ter um patamar melhor, começa a ver esse processo de repensagem, de saneamento básico, pavimentação, mobilidade urbana, inserção à arte, à cultura e entre outros fatores. A gente começa agora a ver tudo isso se remodelar e se repensar. Por quê? Porque agora a gente começa a ter um número significativo de pessoas localizadas nesses espaços. Então essas pessoas elas precisam ter a sua oportunidade de expressão. Se elas não têm essa oportunidade de expressão, elas agora vão questionar. Então, diante de um questionamento, maior facilidade de acesso à comunicação, a imprensa ela vem fazer esse processo de divulgação, a gente começa a observar que as sociedades elas começaram a evoluir, certo? Então, para a gente concluir a nossa aula de hoje, a gente segue falando que o processo histórico ele foi muito determinante para tudo que nós estamos vivenciando agora. Temos muita coisa ainda para avançar, mas diante de tudo aquilo que a gente já evidenciou, o que a gente consegue ver é que as cidades elas avançaram grandiosamente. Por quê? Porque diante do número de pessoas e o acesso à comunicação e à informação faz com que tudo isso melhore. A atividade que eu tenho para vocês no final dessa videoaula é vocês irão fazer um mapa mental no seu caderno sobre urbanização. Façam as atividades que se encontram lá no site do colégio, que a primeira atividade é com a orientação neste vídeo, a segunda é que está no vídeo, no final do vídeo que eu já falei, a terceira é uma atividade de reflexão, que vocês têm que copiar o texto e atividade no caderno, e a quarta é a atividade que está disponível lá no Google Sala de Aula. Preste atenção nos prazos das atividades para que não venhamos ter problema. Boa atividade, um bom dia, qualquer dúvida você entra em contato comigo.